E aí, tudo bem, pessoal? Tudo certo com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos, de acordo com o combinado, passar por alguns assuntos importantes, dando continuidade aí à nossa apostila. Se vocês se recordarem, na semana passada nós não fizemos o capítulo 11, ok? Semana passada a gente discutiu sobre dois assuntos importantes, são eles, queimadura e sobre a manobra de Heimlich. Apenas lembrando, queimadura, toda e qualquer lesão que ataque, que prejudique a extensão do nosso corpo, queimadura. Tem três tipos de queimadura, a gente falou sobre eles na aula: queimadura térmica, queimadura por eletricidade, queimadura química. Para cada um desses tipos de queimadura, nós precisamos adotar uma conduta diferente, precisamos socorrer a vítima de uma forma diferente. Inclusive, pretendo enviar os vídeos, no grupo WhatsApp para vocês, para facilitar, tudo bem? Então é isso, queimadura basicamente é isso. Depois, conversamos sobre a manobra de Heimlich, que nada mais é do que uma manobra utilizada, se vocês puxarem aí pela memória, em casos de engasgo. Deixa eu pegar aqui em casos de engasgo, tá bom? Basicamente é isso. Em casos de engasgo a gente utiliza essa manobra. E lembrando, o engasgo é uma falha, é um acidente, algo que a gente tem, algo que acontece conosco quando a nossa glote falha, que é a epiglote, como se fosse uma portinha que, como eu mostrei em aula, se fecha, ocasionando, portanto, o nosso levando o paciente ao engasgo. Tudo bem? Então, o engasgo nada mais é do que uma falha do nosso corpo, especificamente da glote, que acaba permitindo com que haja uma obstrução total ou parcial das vias aéreas. Como disse, um líquido também pode nos levar ao engasgo, não só alimentos, não só coisas sólidas, não só objetos sólidos, mas também líquidos, saliva, vômito, sei lá, guaraná, água, enfim, líquidos de forma geral. Tudo bem? Fechando, nós iniciaremos, portanto, falando sobre hemorragia nasal. Se você puxar pelo nome, o nome já é autoexplicativo, Hemorragia. O que é hemorragia? Hemorragia é... Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Hemorragia. Hemorragia é algo que tem a ver com sangramento. Então, toda vez que você ouvir um termo hemorragia, associe com sangramento. Hemorragia cerebral, sangramento no cérebro. Hemorragia pulmonar, por exemplo, hemorragia no pulmonar, sangramento nos pulmões. Hemorragia estomacal, sangramento no estômago, e por aí vai. E aí aqui não é diferente, hemorragia nasal só pode ser sangramento longe, nariz. Tudo bem? As causas são diversas, entretanto, existe uma forma simples de resolver, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Muitas pessoas têm dúvidas, não sabem exatamente se a vítima deve inclinar o nariz para baixo, ou colocar o nariz para baixo, o nariz para cima. É isso que a gente vai mostrar aqui. Tá aqui. Se vocês perceberem, essa moça aqui está com o nariz levemente inclinado. O que isso significa? Que a ideia é que você incline o nariz levemente. Tudo bem? Alguma coisa aí entre essa imagem e essa. Um meio termo entre as duas. Não pode ser muito alto, porque senão o sangramento pode, por exemplo, descer, aqui e acabar. Lembra que eu disse que um líquido também nos leva ao engasgo? Pode ser que o sangue
me faça engasgar. Essa hemorragia me leve ao engasgo. E aí a situação vai ficar pior. Então, por isso que eu não posso ficar muito para cima. Colocar a cabeça para baixo, por conta da força da gravidade, a tendência é que a hemorragia continue. Então, o ideal é levemente inclinar a minha cabeça. Tudo bem? Obviamente, né? Tranquilizar a vítima. É claro que a gente precisa tranquilizar. Muitas vezes a vítima fica desesperada, preocupada, nervosa. E a gente precisa adotar uma postura. A gente precisa tranquilizá-la. Tudo bem? Primeiro passo. Porque sangue nos deixa nervosos, né? Assim, com medo, ansiosos, receosos. E por vezes a vítima pode ficar também assim, por conta do sangramento. Não é isso que a gente espera. Ok? Não é isso que a gente espera de um cuidador. Que ele continue incentivando a vítima ao desespero. Não. Fica calma, tá tudo bem, isso faz parte, acontece. Tá certo? Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. O que mais? Óbvio, né? Afrouxar as roupas. Porque muitas vezes, quando eu tenho uma roupa que aperta o meu pescoço ou que aperte o meu tórax, o que é o tórax mesmo? Essa parte aqui da caixa torácica, do peito, no popular a gente chama isso de peito, e o abdômen a gente chama de barriga. Então, quando eu tenho algo, por exemplo, eu sou advogado, trabalho evidentemente de terno, gravata, e a região aqui no pescoço fica muito apertadinha. Por quê? Porque eu uso gravata, e eu gosto da gravata bem justa. Em casos de hemorragia nasal, quando alguém for me socorrer, esta pessoa obrigatoriamente precisará afrouxar as minhas roupas, especialmente, neste caso, a gravata, essa região, né? Desabotoando, por exemplo, 2, 3 botões aqui para aliviar o meu pescoço. Caso haja também vestimentas que apertem, que comprimam, que de certa forma estimulem a hemorragia nasal, por exemplo, apertando o meu tórax, é importante também que a gente afrouxe. Tudo bem? Basicamente, né, isso é simples, não acontece só no caso de hemorragia, como a gente já viu, também acontece nos casos de convulsão e por aí vai. Beleza? Sentar a vítima, é lógico, né? Elevar, lembra, né? Levemente a cabeça da vítima, não deixar que ela assume o nariz, porque quando você vai assoar, acontece uma pressão. Você faz força. Se você se lembrar, você faz força para assoar. E quando você faz força, você força essa região nasal, e os vasos que se romperam, os vasinhos que se romperam, por isso que está saindo sangue, continuam, por conta dessa pressão maior, colocando mais sangue para fora. Então o objetivo aqui é não assoe. Pelo contrário, incline, levante, eleve a cabeça levemente. Tudo bem? E assim como a moça aqui, assim como nesse caso aqui, ó, percebam que aqui, ó, tem alguém pressionando o nariz. A ideia aqui é que eu pressione o nariz para quê? Para que a ideia é estancar essa hemorragia. Tá bom? Então é simples. Imagino que vocês já tenham lido, como a gente já combinou, mas só para lembrar, acontece muitas vezes que as pessoas, por exemplo, em épocas muito secas do ano, as pessoas não se hidratam. Mesmo o tempo estando seco, o ar, né, tudo, mesmo aumentando o calor, as pessoas não bebem água. Consequentemente, todo o meu corpo fica desidratado, inclusive as minhas vias aéreas, aumentando em muito as chances de uma hemorragia nasal se iniciar. Tudo bem? Beleza? Ok? Basicamente, esses vasos sanguíneos minúsculos, os quais podem ser comparados com uma encanação, né, uma tubulação, assim como um cano leva água, os vasos levam sangue. Caso haja um rompimento de um cano, o que acontece? Começa a vazar muita água, atrapalha, e é exatamente
o mesmo caso aqui. Tudo bem? Essa é justamente a ideia, é justamente assim que acontecem essas coisas, e é justamente por isso que a gente tem que se preocupar e de alguma forma auxiliar, ajudar a pessoa, porque é um caso que nos causa medo mesmo. Tudo bem? Então tá aqui, né? Ar seco, falta de hidratação e tudo mais, essas coisas podem piorar. Cutucar o nariz com o dedo, eu cutuco o nariz com o dedo. Claro, né? A gente tem um hábito de fazer, de limpar, é claro, o nariz com o dedo, mas isso não é legal por alguns motivos, inclusive pode, por conta do nariz estar ressecado, pode ser que você rompa algum vaso ali. Tudo bem? Essas são algumas causas, tem outras aí na apostila. Tudo certo, gente? Basicamente assim que você presta. Então veja, a ideia aqui é, Lucas, além de, por exemplo, além de fazer o que você disse, que é elevar a cabeça levemente, fazendo uma pressão, existem outras formas? Claro! Pô, se você tiver uma compressa, como aqui, ó, aí, já ajuda também, inclusive, a estancar e tudo mais. Tudo bem? Beleza? Show de bola! Agora, nós vamos falar sobre diabetes. É importante conversarmos sobre esse assunto. Por vezes eu escuto alguns alunos, né? Alguns alunos têm dúvidas e querem entender como é que isso funciona, exatamente o que é diabetes e tudo mais, e a gente vai conversar. Mas é importante que vocês entendam, meninos, que diabetes é uma doença, deixa eu colocar aqui inclusive. Vou colocar aqui, desculpa, aqui, perdão. Isso. Diabetes é uma doença e tem como objetivo, infelizmente, né, que está presente um cenário no qual há um elevado, um excessivo, um considerado uma situação atípica, fora do comum, é uma elevação do que a gente chama de glicose. Tudo bem? Então, um número elevado, expressivo de glicose, uma alta concentração de glicose no corpo do indivíduo. Então, diabetes é caracterizado por isso. Nós temos uma situação onde há uma elevada concentração de glicose, fazendo com que o paciente tenha algumas consequências, inclusive que ele passe por algumas situações já esperadas por nós. Lucas, qual que é esse caso? O que é? Com certeza você deve ter se perguntado, né? O que é essa tal glicose? Escreve aqui. Fazer um esqueminha aqui. Bom, nós já falamos que existem, obviamente, pacientes com diabetes, e que esse diabetes seria uma elevada concentração, uma grande concentração, tá aqui, ó, uma elevação
de glicose. Mas o que é glicose? Como é que a gente pode... Como é que a gente entende? O que é glicose na prática, Lucas? Glicose, pessoal, nada mais é do que um carboidrato leve. Corriqueiramente, a gente acaba chamando isso aqui de açúcar. É por isso que quando você, caso você conheça alguém que tem diabetes, geralmente essa pessoa fala assim: o doutor falou que eu estou com muito açúcar no sangue. Na verdade, o termo correto é glicose e é uma elevada concentração de um carboidrato leve. Então, o que é glicose? É um carboidrato. Sim, que é doce, né? Tanto é que quando uma das formas a gente começar a descobrir que alguém na casa tem diabetes é quando essa pessoa começa a usar o vaso sanitário, por exemplo, para fazer xixi, e você começa a notar formiga no vaso sanitário. Caso você tenha observado formiga no vaso sanitário, tem alguma coisa atípica, geralmente tem açúcar na urina de alguém. Não significa necessariamente que essa pessoa tenha diabetes. O que acontece é que talvez ela comeu muito açúcar, por exemplo, naquela refeição, naquele dia, naquele momento, e o corpo dela entendeu que tinha um excesso e começou a colocar para fora, inclusive por meio da urina, não só por meio das fezes. Tudo bem? Mas, via de regra, a presença de formiga no vaso sanitário sim é um indicativo de que tem alguém ali colocando mais açúcar para fora por meio da urina, uma concentração acima do normal de glicose. Tudo bem? Que é o açúcar que a gente fala no popular, né? Então, esse açúcar tem um papel, entendam, tá? Vou usar a palavra açúcar, mas novamente, é um carboidrato leve que geralmente corriqueiramente chamamos de açúcar, mas é um carboidrato leve. Eu só vou falar açúcar para você começar a associar com aquilo que você já ouviu por aí em se tratando de diabetes. Esse açúcar tem um papel fundamental de fornecer energia para as nossas células. As nossas células são trabalhadores. Oi? Pera aí. Claro, deixa eu só sair aqui rapidinho.